Não há terra como o Cartacho, não há. No coração do Ribatejo, cá está. Assim diz o fandango de Luís Pissarra. O Ribatejo é historicamente uma região natural e todas as pessoas que vivem nas margens do Tejo são ribatejanas. Mas as pessoas que aqui moram, muitas têm origens, depois recuando gerações, no atual oeste, vêm ali da zona de Óbidos, Caldas da Rainha, Alcobaça, muitos vêm dessa zona, outros vêm do norte alentejano, outros são descendentes de Beirões, não são ribatejanos há gerações e gerações. Pode haver um caso ou outro, mas nenhuma terra é especificamente só com uma origem geográfica. Criada em 1936, durante o Estado Novo, a província do Ribatejo era formada por 22 municípios que antes pertenciam à Extremadura. Depois de extinta em 1976, esta divisão territorial ainda serviu de base educacional, quer nos livros escolares, quer nos mapas pendurados nas paredes das escolas, sobretudo no ensino primário até final do século XX. O Cartacho, nos inícios do século XX, era uma terra maioritariamente republicana, em que a maçonaria tinha alguma expressão. Era uma terra de lavradores, comerciantes, camponeses e os homens dos ofícios, que são as profissões, os tanoeiros, os serralheiros, os cinzeleiros, os carpinteiros, os correieiros, os padeiros, todas essas profissões, os chamados antigos ofícios. Era uma terra de expressão burguesa comercial e camponesa e maioritariamente rural. Havia diferenças sociais, claro, mas a terra era relativamente pequena, estamos a falar de cerca de 7.000 habitantes na vila, em que todas as pessoas se conheciam e em que havia alguma facilidade de ascensão social, coisa que hoje, em 2022, já não é tão fácil. Havia alguma, às vezes, recuando 2 gerações, um desses grandes proprietários rurais tinha sido assalariado ou camponês numa casa agrícola e, às vezes, 2 gerações depois, era um grande proprietário rural. E as pessoas viviam com uma grande proximidade entre si, com uma grande entreajuda, e na terra havia alguns locais de encontro e de partilha e de encontro social, como as antigas barbearias, as farmácias, que eram um ponto de encontro em que as pessoas também liam jornais e que recebiam as novidades de Lisboa. E não nos podemos esquecer que o Cartacho está entre Santarém e Lisboa, portanto está a 15 km de Santarém e a 50 e tal de Lisboa, num corredor. Portanto, não estamos a falar de um interior das Beiras ou de um interior alentejano. Estamos aqui mesmo neste corredor, como eu costumo dizer, na antiga estrada romana. Porque nós, 2000 anos depois, vivemos numa estrada romana. E o Cartacho é, de certa forma, o povo da estrada. E por isso as pessoas que aqui moram, às vezes sem saberem, descendem de pessoas que vieram de todas as origens geográficas. Não são ribatejanos há gerações e gerações. O Cartacho é um território muito antigo. A primeira referência documental que se conhece e que fala do Cartacho remonta a 1240. Portugal estava então em pleno processo de reconquista, ainda no reinado de Dom Sancho II. Contudo, o primeiro foral do Cartacho foi assinado pelo rei Dom Dinis a 21 de março de 1312 em Leiria. E foi aqui que se definiu a organização judicial e administrativa do lugar do Cartacho. O foral com uma grande importância para a terra é o foral de Dom Dinis. Mas o Cartacho já se chamava Cartacho antes da Rainha Santa Isabel existir, por isso
Obviamente está documentado que não foi a Rainha Santa Isabel que deu o nome a uma povoação, porque já se chamava assim Cartaxo, porque já há documentos anteriores que falam do lugar do Cartaxo, 100 e tal anos ou 200 antes já se chamava ao Cartaxo Cartaxo. As primeiras imagens que se conhecem do Cartaxo datam de 1669. São da autoria do artista italiano Pier Maria Baldi, que acompanhou Cosme de Médici, terceiro grão-duque da Toscana, quando este percorreu em viagem a Extremadura. A povoação começou por ser um acantonamento romano. E os romanos, ao longo das estradas principais, Lisboa, ao Licipo ligaria a Eminium, que é Coimbra, e depois da Eminium ligaria a Brácara, a Augusta, e daí à Galiza. Daqui desta zona partiria também uma estrada que ia até Mérida. Os romanos faziam acantonamentos militares de 15 em 15 km. E se pensarmos bem, vejamos hoje em 2022 a distribuição das terras que ainda hoje temos e vejam se não corresponde às antigas. Santarém, Cartaz, 15 km. Cartaz, Zambuja, 15 km. A Zambuja, Carregado, 15 km. Carregado, Vila Franca de Xira, 15 km. Lisboa, Vila Franca, 15 km. E porquê 15 km? Era a distância possível que os romanos conseguiam fazer num dia a pé ou a cavalo. E, portanto, tinham que estar sempre protegidos e preparados para se defenderem. E essa era a distância que se conseguia realizar num dia com alguma eficácia, em tropas maioritariamente a pé e só os oficiais superiores a cavalo. Os linguistas e as pessoas que estudam a origem dos topónimos, entre elas uma senhora aqui do Cartaz, que foi dona da Quinta de Santa Eulália, Delmira Maçãs, a partir de uns estudos de outros linguistas, essa senhora dizia que o nome Cartaxo vem de Castra-Xana, ou seja, Castra no sentido de Castro, Castra-Xana deu origem mais tarde, houve a corruptela em Castra-Xana, Cartaxão, Cartaxão, Cartaxo com CH. E o que é que quer dizer? Quer dizer povoação sem fortaleza, sem castelo. E daí é que vem virar o nome que foi-se mudando de Cartaxão para Cartaxo. Aliás, ainda no século XIX se escrevia Cartaxo com CH. O Cartaxo é a terra que não tem muralha, não tem castelo, não tem torre, é um castro-chão, ou seja, é um acantonamento romano. E por isso é que eu costumo dizer, a lenda da Rainha Santa Isabel é uma lenda. É verdade que a Rainha Santa Isabel vinha aqui a esta zona porque vinha ter com a Dona Bringária Aires, que estava no convento de Almoster, e portanto vinha da zona de Alenquer, pela estrada de Pontebel até Almoster, e passou por aqui muitas vezes. Agora que a Rainha Santa Isabel veio cá e que há uma espécie de pássaros que se chama Cartaxo é um facto, mas não foi a Rainha Santa Isabel que deu o nome ao Cartaxo.